Graça e paz, estamos aqui em mais um momento de fé. Eu sou Manuel Costa e venho trazer a palavra do dia, uma palavra de Deus para o seu coração. Palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase afundavam. Louvado seja Deus, que palavra maravilhosa, que milagre, né, que Jesus fez nesse dia, nessa oportunidade. E a gente tem que entender que, como Pedro tinha lançado a rede antes e não tinha trazido nada e estava desanimado, eu quero dizer que todos nós vivemos momentos difíceis. Todos nós temos altos e baixos na vida. Não adianta dizer que é só crente que passa por isso. Uma coisa que os irmãos têm que entender é que quem está exposto a esse mundo, vivendo só o sentimento do mundo, não tem tempo para parar como nós temos esse tempinho de paz no coração quando nós vemos a palavra. Eles não têm esse tempo para poder ver de verdade como está acontecendo na vida deles. Tem pessoas vivendo no automático, não sabe se está bom, se está ruim, mas todos nós enfrentamos momentos de altos e baixos nas nossas vidas. Mas o mais importante é você ter a noção de com quem estamos atravessando essa jornada que muitas das vezes está difícil demais. Quem está atravessando essa jornada contigo? Quem você colocou no teu caminho? Quem você escolheu seguir para essa jornada? Notem que Jesus entra no barco de Pedro e tudo muda quando Pedro ouve a instrução que Jesus deu para ele. As redes começaram a se romper e o barco estava para ir a pique quando eles pediram ajuda para outros pescadores. Grandes problemas muitas vezes surgem de grandes milagres. Mudanças de vida, com certeza, vai trazer problemas. Ali houve um momento de mudança, uma transição de não pegar nada e de repente o barco se encher tanto. E o que aconteceu? Pedro não estava preparado para isso. E nós também, muitas das vezes, não estamos preparados para grandes milagres, porque também grandes milagres, eles podem trazer grandes desafios. Para o crescimento dar certo, você tem que ter uma grande estrutura formada em Jesus Cristo. O alicerce tem que estar firme em todas as situações que você for colocar na sua vida. Quando você põe Jesus na sua vida, você tem que estar preparado para tudo. Não é só preparado para enfrentar luta, enfrentar dor. De repente, Jesus vem até você e fala: jogue a rede para o outro lado e você vai lançar. Se você for uma pessoa de princípios e que der ouvido àquilo que você está ouvindo, você vai lançar a rede para o outro lado. E quanto mais Deus te abençoa, quanto mais as bênçãos chegam na sua vida, mais pressão você vai ter. Então não pense que é tudo mil maravilhas somente, mas o preparo de antes, você está tendo oportunidade, e você que todo dia está ouvindo a palavra aqui, você está tendo oportunidade de criar uma consistência, uma estrutura espiritual, para estar preparado para os altos e para os baixos. O mesmo milagre que trouxe a abundância, também trouxe desafio e transtorno. Você percebeu? Porque, teve peixe demais, mas as redes estavam rasgando. O barco ia afundar porque não suportou o peso. Você está preparado para um grande milagre? Pedro passou por uma série de sentimentos ao mesmo tempo naquele dia. Ele passou por decepção por não ter pego nada, passou por angústia porque não sabia o que levar para casa naquele dia,
Passou por alegria quando a rede se encheu, teve medo quando pensou que o barco ia afundar. Então, muitas pessoas pedem milagre, mas não se preparam para administrar. Perder um filho, por exemplo, pedir um filho, né? Você pede um filho para Deus, mas se você não se preparar para criar ele nesse mundo caótico, as coisas podem dar errado, ser dor e sofrimento. Então pense um pouco antes de pedir um milagre para Deus. Eu não estou falando para você deixar de pedir um milagre, eu estou falando para você pensar e criar uma estrutura em cima disso para não acontecer como Pedro. Pedro tinha um amigo que estavam do lado e foram socorrer, mesmo assim quase afundaram os dois. E se você não tiver ninguém para chamar, para te ajudar, para fazer por você, não deixe, né, a sua identidade ser definida por um momento. Pedro viu um milagre, porém ele se sentiu indigno devido ao tamanho da bênção sobre a vida dele. Então Pedro ali, ele perdeu a identidade dele. Ele já não sabia mais quem ele era. Ele se menosprezou. Ele achou que aquele milagre foi além da conta, que ele não merecia tudo aquilo. Mas se Jesus fez, é porque ele merecia tudo aquilo. Além de ficar historicamente o exemplo para a nossa vida, a gente poder, nós que somos cristãos, que cremos em Deus, e mesmo aquele que não crê em Deus é obrigado a admitir que milagres desse tamanho só vêm para as pessoas que realmente pedem, que esperam, que ouvem instrução, que está atento à voz de Deus. Se Deus permitiu que determinada situação acontecesse na sua vida, é porque Ele conhece o seu coração. Se Deus ainda não trouxe aquilo que você está esperando, que você está buscando, não desista. Continue orando, continue buscando, porque Pedro, quantas vezes Pedro lançou a rede e não trouxe nada, mas o dia da bênção dele chegou. A sua bênção também vai chegar. Deus sonda os corações. Você merece viver nas alturas. Não se menospreze, não perca a sua identidade celestial. Se Deus já te deu, usufrua. Se Ele não te deu ainda, espere em Deus, espere em Jesus Cristo. Não queira viver uma vida limitada diante de Deus. Nós temos sim que respeitar aquilo que vem para a nossa vida, ser grato, ter o coração cheio de gratidão, independente das circunstâncias que nós estamos passando no momento. Mas se você chegou aqui até o dia de hoje, é porque Deus tem algo para a sua vida, tem algo para todas as vidas, na verdade, mas são poucos os que param para ter essa oportunidade de ouvir a palavra, de abrir o entendimento, de crescer espiritualmente, de criar aquela estrutura e estar preparado para as coisas que vêm, tanto as coisas altas quanto baixo, os dias bons e os dias ruins. Então abra o seu coração a Deus e se prepare para crescer e viver milagres na sua vida. Os milagres não está contido só na Bíblia, você pode vivê-los também, tem que ter fé, aumentar a sua fé, viver pela fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Então vamos viver pela fé, mas não esperando só escassez, esperando só coisas ruins. Não, esses são os baixos. Nós temos que viver os altos também, porque todo mundo tem esse livre acesso de passar pelos altos e pelos baixos. Basta a gente entender o que está acontecendo na nossa vida. Pedro se via pecador. Jesus via ele como um portador das chaves do céu. Entende ou não? Pedro se via como um pecador e Jesus já via ele como um portador da chave do céu. Se Deus te separou e está te dando esta oportunidade de ouvir, então se sinta digno. Tome posse da sua bênção. Eu não estou prometendo nada para ninguém, eu estou lendo a palavra de Deus e falando que as coisas acontecem na vida daquele que crê, na vida daquele que busca, na vida daquele que abre o entendimento para o milagre acontecer na vida dele. E se aconteceu na vida de Pedro, a multiplicação dos peixes pode acontecer também na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, paz, saúde, prosperidade e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deixe o seu amém nos comentários, retransmita essa mensagem e que Deus nos abençoe em todo o tempo. Amém.